Olá, tudo bem? Estou aqui para contar mais uma história desse ciclo de histórias que a Biblioteca Multicultural Nascedouro vem preparando para vocês. Dessa vez a gente vai à África, pensar uma história, na verdade, um mito da criação da tradição Yorubá Nagô. Esse mito, ele conta como que se criou alguns dos importantes orixás e também como é que se deu a criação da Terra e da humanidade. Espero que vocês gostem. Nos primórdios, não havia nada além de ar. Olorum, o rei do Orum, era uma massa infinita deste elemento. Quando começou a mover-se lentamente, a respirar, uma parte do ar transformou-se em água, originando Oxalá, o grande orixá Funfun, o senhor das vestes brancas. Depois disso, o ar e as águas se moveram conjuntamente e uma parte deles mesmos se transformou em lama. Dessa lama originou-se um montículo, primeira matéria dotada de forma, um rochedo vermelho e lamacento. Olorum admirou essa forma e soprou sobre ela, insuflando-lhe seu hálito e dando-lhe vida. Essa forma, a primeira dotada de existência individual, é Exu, ou melhor, o proto-Exu, Exu Yanji. Quando Olorum decidiu criar a Terra, chamou Oxalá, entregou-lhe o saco da existência, o Apoiá, contendo 3 importantes ingredientes. O primeiro é o Iá, poder que permite a existência genérica, veiculado por diversos elementos, entre os quais se encontra essencialmente o ar, o Ofurufu, a atmosfera, e o Emi, a respiração. O Iá pertence ao domínio do branco. O segundo elemento é o Axé, é o poder da realização que dinamiza a existência e permite que ela advenha. E o terceiro poder é o Abá, o poder que ortoga propósito, dá direção e acompanha o Axé. Olorum deu-lhe também as instruções para a realização de magna tarefa. Oxalá reuniu todos os orixás e preparou-se, sem perda de tempo. De saída encontrou-se com Odua, sua contraparte feminina. E esta disse que só o acompanharia após realizar suas obrigações rituais. Já no Oná-Urum, o caminho, Oxalá passou diante de Exu. Este, o grande controlador e transportador de sacrifícios que domina os caminhos, perguntou-lhe se já havia feito as oferendas propiciatórias. Sem se deter, Oxalá respondeu-lhe que não tinha feito nada e seguiu seu caminho, sem dar mais importância à questão. E foi assim que Exu sentenciou: nada do que ele propunha empreender seria realizado. Com efeito, enquanto Oxalá seguiu seu caminho, começou a ter sede. Passou perto de um rio, mas não parou. Passou por uma aldeia onde lhe ofereceram leite, mas ele não aceitou. Continuou andando. Sua sede aumentava e era insuportável. De repente, viu diante de si uma palmeira. Sem se poder conter, plantou no tronco da árvore seu cajado ritual, o Opá Soró, e bebeu a seiva desta palmeira. Bebeu insaciavelmente até que suas forças e os sentidos lhes abandonaram e ficou estendido no meio do caminho. Neste meio tempo, Odua, que foi consultar Ifá, fazia suas oferendas a Exu. Seguindo os conselhos dos Babalaô, ela trouxera 5 galinhas, que têm 5 dedos em cada pata, 5 pombos, um camaleão, 2.000 elos de cadeia e todos os outros elementos que acompanhavam o sacrifício.
Exu apanhou estes últimos em uma pena de cabeça de cada ave e devolveu a Odua as aves e o camaleão vivos. Odua consultou outra vez os Babalaô, que lhe indicaram ser necessário agora efetuar um ebó, um sacrifício aos pés de Olorum, de 200 igibim, os caracóis que contêm o sangue branco, a água que apazigua, o mieró. Quando Odua levou o cesto com igibim, Olorum aborreceu-se vendo que Odua ainda não tinha partido com os outros. Odua explicou que estava obedecendo ordens de Fá. Foi assim que Olorum decidiu aceitar a oferenda e abriu seu apereodu, espécie de grande almofada onde geralmente ele está sentado, para colocar a água dos igibim. Viu, com surpresa, que não havia colocado na bolsa da existência uma porção de terra. Então ele disse: entregue a Oxalá esse pequeno saco contendo terra. Ele entregou a terra nas mãos de Odua. Odua partiu para alcançar o Senhor das vestes brancas, Oxalá. Ela o encontrou, no entanto, inanimado ao pé da palmeira, contornado por todos os orixás. Depois de tentar em vão acordá-lo, ela apanhou a bolsa da existência que estava no chão e voltou para entregá-la ao Olorum. Este decidiu então encarregar Odua da criação da terra. Na volta de Odua, Oxalá ainda dormia. Ela reuniu todos os orixás e explicou-lhes que fora delegada por Olorum. Eles então se dirigiram-se todos juntos para o Orum Akazó, por onde deviam passar para assim alcançar o lugar determinado por Olorum para a criação da terra. Exu, Ogum e Oxóssi conheciam o caminho. Ogum ofereceu-se para mostrar o caminho e converteu-se no Assim-Oju e no Alulana, aquele que está na vanguarda e aquele que desbrava os caminhos. Chegando diante do Opó Orum Oum Aie, o pilar que une o Orum ao mundo, Odua deslizou pelas cadeias que Exu lhe deu, até o lugar indicado por cima das águas. Derramando a terra que o Olorum lhe dera, e com a ajuda das 5 galinhas de 5 dedos em cada pata e do camaleão, ela criou a terra. Após a criação, Odua desceu à terra, sendo, portanto, a primeira divindade a pisar aqui. Atrás de Odua vieram os outros orixás, colocando-se sob sua autoridade. E Odua, a grande orixá, se tornou a instrutora dos espíritos em missão na terra. Todos os dias, Orunmilá consultava o oráculo de Fá para Odua. Nesse meio tempo, Oxalá acordou e, vendo-se só, sem a bolsa da existência, retornou ao Olorum, lamentando-se de ter sido despojado da sagrada bolsa. O Olorum tentou apaziguá-lo e, em compensação, transmitiu-lhe o saber profundo e o poder que lhe permitia criar todos os tipos de seres que iriam povoar a terra e os espaços do Orum. Os trabalhos transcendentais da criação permitir-lhe-ia criar todos os seres humanos e as múltiplas variedades de espécies que povoariam os espaços do mundo. Plantas, ervas, animais, pássaros, peixes e todos os tipos humanos. E para cada ser humano criado, Oxalá criaria também uma árvore. Foi assim que Oxalá foi instruído nos mistérios transcendentais da criação e foi delegado entre as grandes potências divinas para executar tão importantes trabalhos. Então ele se preparou para chegar à terra, reuniu os orixás que esperavam por ele, os orixás Funfun e os orixás do branco. No dia em que estavam para chegar, Orunmilá, que estava consultando Ifá para Odua, anunciou-lhe o acontecimento. Oxalá
ele mesmo e seu séquito vinham dos espaços do Urum. Urumilá fez com que Odua soubesse que se ela quisesse que a terra fosse firmemente estabelecida e que a existência se desenvolvesse e crescesse, ela devia receber Oxalá com reverência e todos deveriam considerá-lo como seu pai. No dia de sua chegada, Oxalá foi recebido e saudado com grande respeito, e Oxalá e Odua se sentaram face a face, um diante do outro. Esse foi um mito da criação da tradição Yorubá Nagô, povos que vieram ao Brasil no período colonial por conta do triste fenômeno da escravidão, mas que trouxeram, como não podia deixar de ser, parte da sua visão de mundo, sua cosmovisão e sua cultura e tradição. Parte dessa tradição é o que a gente conhece aqui no Brasil como religiões de matriz africana, o candomblé, por exemplo. Então a gente contou agora a terceira história desse ciclo de histórias e no próximo vídeo a gente encerra com o quarto vídeo. Espero que vocês gostem, assim como a gente está gostando de produzir esse material e divulgar aqui nas nossas páginas. Até a próxima!